Paulo César, bem-vindo. Obrigado, Marta. Em clima de sextou para você que está em casa também, mas com muito trabalho pela frente, viu? Pois é, clima de sextou também para muitos políticos, né, que já votaram tudo que tinha para votar, adiantaram os trabalhos aqui no estado e aí, enfim, já estão de férias, né? O deles não é sextou não, Marta, é recessou já. Uma semana antes aqui na Assembleia Legislativa. Você acredita? Do recesso. Bom, vamos falar então que essa semana foi muito movimentada, a gente está falando da LESC, da Câmara, do Senado, seja qual for a instituição, pautas polêmicas encerram o ano legislativo com muitas dúvidas, inclusive, sobre o elo, né, entre o povo e os seus representantes. Exatamente, Marta. Talvez o que está faltando muito entre os representantes eleitos pelo voto popular e fazem questão de enaltecer que são representantes do povo, por isso precisam respeito, mas parece que não respeitam esse mesmo povo que levam eles a essas cadeiras. A gente percebeu em muitas matérias aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. A Assembleia encerrou as atividades praticamente do Legislativo em específico uma semana antes do previsto. Era para a semana que vem. Essa semana aprovaram tudo que tinha, aquele velho hábito do pacotaço, sem discutir com a população, sem audiência pública, sem consulta popular, sem analisar com profundidade algumas matérias. Teve projeto de lei que chegou no início da tarde e já foi aprovado no decorrer da tarde. Não dá para conceber esse tipo de prática. Se torna mal vista por parte da população e que deve servir de análise no ano que vem, porque são esses cargos que estão sendo disputados em 2026. Pois é, e a gente vem trazendo algumas pautas bem polêmicas. Aqui na Assembleia Legislativa teve a questão da cota racial discutida, aprovada e questionada. A gente sabe que precisa se rediscutir algumas políticas públicas no Brasil, precisa se readequar algumas políticas públicas no Brasil, mas precisa-se de muito mais tempo para discutir, levar também a consulta popular e compreender melhor como a população reage a determinadas pautas. Outra pauta na Assembleia Legislativa que foi aprovada e chamou muita atenção é a delimitação territorial entre Imbituba e Laguna e que acaba dificultando o processo de relacionamento entre as duas cidades. Beneficiou Laguna? Talvez. Beneficiou Imbituba? Talvez. Mas quem precisa ser ouvido é a população. Não dá para discutir pautas sem um pouco mais de apreço, um pouco mais de responsabilidade e respeito. Agora, é claro que quando a gente fala de uma gratificação para os deputados estaduais, teve uma ampliação, teve um reajuste, está previsto para 2026, numa discussão também pouco ampla e também sem validar a questão mais local, questão relacionada à população. Tanto é que a aprovação teve deputados que se posicionaram nem mesmo contrário, evitaram votar, ficaram fora do plenário, não porque eram contra, porque não queriam se expor. Bom, eles precisam ter posicionamento e deixar muito claro para os seus eleitores, e a população precisa saber cobrar também. Agora vamos para o Congresso Nacional. Na Câmara, perdoar, salvar 2 deputados federais, uma condenada pelo STF por invadir o sistema do CNJ, também por possuir ou estar com porte de armas em via pública e levar ameaça a um cidadão que transitava, que era desacordo ideológico político. O outro deputado que agrediu, chutou um membro do Movimento Brasil Livre, o MBL, com o objetivo de expulsá-lo da Câmara, e aí depois, num acordo entre direita e esquerda, aquilo que a população tem abominado ultimamente, naturalmente se uniram para salvar 2 deputados no decorrer da madrugada. É inconcebível, é inaceitável, o STF reagiu e agora as críticas naturalmente vão para o STF por conta de fazer o que está previsto na Constituição. Condenado, transitado em julgado, quebra de decoro, tem que perder o mandato. Ou seja, a gente percebe, Marta, que não está mais convergindo a pauta de interesse popular. Nós vamos para 2 da manhã, 3 da manhã, quando o projeto é de interesse dos parlamentares e não de interesse da população. Está errado, está na contramão e os reflexos têm que ser percebidos por eles, mas muito mais pela população, que tem que começar a validar se esse é o tipo de política que nós queremos para o Brasil. Depois não adianta dizer, eu não acredito mais na política, mas é a própria população que permite com que esses personagens tenham cada vez mais destaque e cada vez mais votos.